Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Nossa Senhora, aqui estamos felizes por nos encontrarmos em Tua materna presença. Queremos contemplar-te, receber Teu amor e Te oferecer o nosso. Virgem Imaculada, vimos contemplar-te, para que em nossos olhos e em nosso coração se imprima o reflexo de Tua pureza. Meus irmãos e irmãs, hoje continuamos a nossa meditação neste mês de Maria. Neste dia 2 de maio, temos a segunda meditação. Nós ouvimos do anjo uma saudação: alegra-te. E imediatamente o anjo continuou olhando para a Virgem Maria e disse: cheia de graça. Este é o novo nome que Deus, através do seu mensageiro, o anjo Gabriel, dá a Nossa Senhora. Ele não se dirige à Virgem Maria chamando-a Maria. Ele se dirige chamando-a cheia de graça. O anjo Gabriel, de fato, deu este nome novo, deu um nome diferente, aquela que contém em si a plenitude da graça. Hoje a nossa meditação é sobre esta saudação tão especial, sobre o seu significado, que nos remete ao grande mistério, acontecimento da Imaculada Conceição de Maria. A Imaculada Conceição de Maria é a afirmação de nossa fé como dogma católico, que diz que a Virgem Maria foi preservada já na sua concepção, na sua conceição, de toda mancha de pecado original, e é a afirmação de que ela assim permaneceu por toda a sua vida. Assim, este modo de falar do anjo nos aponta para esta realidade. Ela é imaculada porque ela é cheia de graça. Cheia de graça significa aquela que está na plenitude da graça de Deus. Deus a criou assim. Deus a preparou. Deus a fez assim, distante do mundo do pecado, mas muito próxima da humanidade, que é também chamada a ser santa e imaculada. A humanidade inteira foi criada por Deus para ser o lugar da ação da graça de Deus, para receber a graça de Deus. A humanidade foi criada capaz de ser agraciada por Deus, e cada pessoa individualmente. Maria, cheia de graça, é a afirmação de que Deus realizou agora o seu projeto, o seu desejo, desde que criou o homem e a mulher. Maria foi preservada daquela culpa original, quando nossos primeiros pais no paraíso se distanciaram desta vocação à santidade, introduzindo o pecado. É por isso que a Imaculada Conceição de Maria, antes de ser só um privilégio de Nossa Senhora, é uma alegria para toda a Igreja. Para toda a Igreja e também para o céu. Maria agora se coloca como cheia de graça, como aquela que representa todas as virtudes de todas as santas mulheres que nós conhecemos na Sagrada Escritura. Nós temos mulheres importantes e todas elas são agora como que representadas pela Virgem Maria, com uma diferença importante. Nós podemos pensar em Sara, nós podemos pensar em Judite, nós podemos pensar nas grandes mulheres do Antigo Testamento, como a rainha Esther, que é capaz de colocar em risco a própria vida em favor do seu povo, mas apesar de serem
mulheres importantes na Sagrada Escritura, nenhuma pode dizer como a Virgem Maria que é cheia de graça por causa de suas imperfeições humanas e de seus pecados, embora cheias de virtudes. Só em Maria nós encontramos todas estas virtudes das santas mulheres, mas, acima de tudo, esta grande graça da Imaculada Conceição. É a humanidade que ficou livre do pecado, por obra de Deus. Nossa Senhora é agraciada, ela é cheia de graça, porque o Senhor derramou sobre ela a graça divina. E nós fomos agraciados nela. É um privilégio da Virgem Maria que tem uma finalidade de mostrar a vocação humana. Ela se torna assim aquela mulher inimiga da serpente que nós conhecemos já no livro do Gênesis, quando Deus se dirige àquela serpente enganadora e diz: porei inimizade entre ti e a mulher. E assim nós ficamos felizes em conhecer esta mulher. Qual é a mulher inimiga da serpente? A serpente, simbolizando o pecado, é a Virgem Maria. Ela é cheia da graça de Deus porque ela é inimiga do pecado. Deus assim a fez, mas a fez e assim ela permaneceu. Ela uniu a sua vontade à vontade de Deus e permaneceu sempre inimiga do pecado, cheia da graça de Deus. E esta graça nos envolve, ela nos santifica, e a humanidade inteira é honrada na Virgem Maria, porque contempla nela aquilo que Deus preparou para todos nós. E assim ela se torna também, na sua vida de adesão à vontade de Deus, um modelo para nós. O modelo da perfeição, o modelo da luta contra o pecado, o modelo para que nós compreendamos o que Deus preparou para nós. Nós somos inspirados pela graça que enche a Virgem Maria. Este é o seu novo nome e nós nos alegramos em chamar cheia de graça. Quando nós rezamos aquela Ave Maria e dizemos cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, lembremos-nos desta palavra do anjo, mas lembremos-nos também que este é um convite que Deus, através da Virgem Maria, faz para todos nós. Ó Maria, tu que foste santíssima para nós, cheia da graça para teus filhos, ajuda-nos a acumular nossa alma na vida e o mais possível a graça de Deus também em nós. Para a oração do terço, nós podemos colocar essas intenções. Virgem Imaculada, inspira-nos horror ao pecado e a tudo o que ofende a Deus. Nas tentações, conserva-nos fiéis aos mandamentos divinos. Aqueles que vivem no pecado, obtêm a coragem de se voltarem para Deus. Faze que, por uma conduta irrepreensível, ajudemos os outros a permanecer no caminho reto. Coloca sob nossos olhos o ideal da tua admirável pureza, para que nos apliquemos a imitá-la. Nossa Senhora, que evitaste tudo o que poderia desagradar a Deus, fortalece nossa resolução de fugir a todo preço do pecado. Amém.